Muito bem, Beto Rodrigues na área. O intuito desse vídeo é falar um pouco sobre consistência. Consistência tão importante e tão buscada por todos os traders nesse nosso mercado. E eu quero falar um pouco nesse vídeo como, apesar de ter métodos, que são os métodos que eu trabalho, que dá um lucro relativamente baixo percentualmente, eu nunca tenho jackpots, eu não busco alavancagens, mas mesmo com esses lucros pequenos, porém consistentes, eu consigo ter lucro a longo prazo nesse mercado. Sobre isso eu vou falar e tentar passar alguns dados. Valeu, roda a vinheta! Bom, galera, quem tem acompanhado aí minha série, meu desafio sobre acompanhar uma equipe, sobre o Málaga, tem visto que eu estou atuando basicamente, principalmente talvez, com dois métodos. Seria no primeiro tempo o lay the draw, onde eu busco o gol de uma das equipes, sendo que qualquer uma das equipes fazendo o gol me pagaria, e eu tenho um lucro ali na faixa de 10 a 20% da minha stake quando pego o gol. Por outro lado, se o primeiro tempo termina no 0 a 0, meu head nunca chega a 15%. Às vezes bate 10, muitas das vezes nem isso, dependendo principalmente do momento que eu entro na partida, do momento que falta até o intervalo. Mas então eu consigo controlar um head de 10% para um lucro até um pouco acima desses 10% na média. E o mais importante que eu vejo nesse método, apesar de ganhar pouco, é que eu perco muito pouco na hora do head. Então é uma gestão que eu consigo controlá-la tranquilamente, porque eu sei que meu hedge raramente vai passar dos 10 e nunca vai passar dos 15% da stake. No segundo tempo eu tenho utilizado mais o over daronco. O over daronco da mesma forma. Quando eu consigo pegar o gol, a estratégia me paga 10%, descontada da comissão, então 9 e pouco. E quando eu não tomo o gol, eu fecho a posição em no máximo 10%. Em algumas vezes eu estopo um pouco antes, então reduz ainda o meu prejuízo. Então meu prejuízo fica no máximo 10 no daronco, no máximo 15, sendo que muito raramente vai chegar a 13, a 12 até, no lay the draw. São duas estratégias que eu consigo controlar bastante a minha stake, que eu não vou ter ganhos grandes. O que isso me possibilita? Eu consigo fazer com que minha stake seja maior, porque eu só vou estar colocando, não é que eu vou estar colocando ela em risco, não vou estar colocando ela em jogo só essa porcentagem, porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, do mercado fechar e não voltar mais, e a gente acabar, esse dinheiro acaba estando em risco. Mas não aconteceu, pelo menos até agora, é raro que aconteça, apesar que a gente tem que saber que isso pode acontecer, mas na grande maioria, 99% dos casos, no máximo eu vou perder 10 ou 15%. Com isso eu posso subir a minha stake, eu trabalho com uma stake maior e posso ter maior controle dela. Vou até pegar alguns dados, colocar o óculos aqui, porque senão vai ser um pouco mais difícil, e mostrar um pouco dos dados que eu tenho obtido até então com o Málaga. Foram até agora 11 jogos, onde tanto o green quanto o red, ele se concentra numa faixa de menos 20 a mais 20%. Ela raramente vai sair. Houve sim uma ocasião em que me pagou muito bem, que eu tive, acho que cheguei a ter 40 e poucos por cento de green na última partida, devido a um lay the draw que me pagou mais de 30%, mas sabemos que esse foi um ponto completamente fora da curva. Normalmente vai girar ali entre menos 20 e mais 20, justamente porque eu tenho feito numa média de duas entradas. Então, se as duas não baterem, eu posso chegar ali próximo do menos 20, e se as duas baterem, eu posso chegar ou até passar dos 20, já que quando paga um pouco a mais. Isso possibilita até que, mesmo que eu tenha uma taxa de 50% de acerto, eu seria lucrativo. Como felizmente a taxa está maior que isso, o resultado está vindo. Uma coisa bastante interessante que você pode observar no gráfico, tem também no blog, quem tem visto esses vídeos só aqui no YouTube, não tem acompanhado lá no blog do Dia de Trading, tem a descrição logo aí embaixo, dá uma clicada, confira lá o Dia de Trading, tem todo esse post completo com a tabela e com o gráfico. Enquanto eu fiz um gráfico aqui com a linha tracejada, o meu ganho por jogo, enquanto ele se mantém praticamente linear, então basicamente todos os jogos eu tenho ganho mais ou menos a mesma coisa, a gente consegue ver que com essa consistência tão importante, tão buscada por nós traders, o nosso resultado acumulado sobe, tem subido rodada a rodada, felizmente, e a gente acredita que com um volume maior de jogos, aqui foram apenas 11 jogos, então com 11 jogos, claro que a gente não pode
conclui nada, apesar que eu já tenha validado essa estratégia do Lady Draw por muitos jogos que eu já trabalhei antes de iniciar esse projeto, também opero em muitos outros jogos de outras equipes com essas estratégias, então é uma estratégia validada. Eu digo que ela só não foi validada nesse projeto porque são poucos jogos nessa tabela, nesse gráfico que eu estou apresentando. Mas tudo leva a crer que, tabelando isso num universo muito maior de jogos, de 200, 300 jogos, essa taxa de crescimento acumulado vai se tornar praticamente retilínea, porque é uma estratégia bastante consistente, é uma estratégia que não te paga jackpots, que não faria que com a sua banca subisse muito de uma vez e que também não vai te dar prejuízos de 40%, 50% ou até um red full, que faria que sua banca tivesse um belo de um degrau aí negativo. Então, apesar de ter baixos rendimentos percentualmente falando, na casa de 10 a 15% por entrada, eu acredito que vale muito a pena. Para quem tem interesse de ver sua banca crescendo pouquinho a pouquinho, pode ser uma boa se aperfeiçoar, estudar um pouco esses métodos, conseguindo aplicar, você vai ver que a consistência vai chegar para você também. Espero que você esteja seguindo o nosso desafio do Málaga, nossos jogos de toda a temporada que faremos aí pelo Málaga, que você vai ver que é basicamente o meu trabalho no dia a dia, no jogo a jogo, não muda muito, já que a estratégia é a mesma. Claro que muda em decorrência da situação do jogo, de como o Málaga está se comportando. O Málaga aqui dentro de casa é um, fora de casa é outro. Isso faz variar muito o momento da nossa entrada, se entramos ou não. Mas os ganhos consistentes têm se mostrado nesse projeto. Espero que se mostrem até o final e que você possa não só seguir, mas que possa também operar ou no Málaga ou em qualquer outra equipe ou equipes que você tiver interesse e que tenha também bons resultados. Quiser conversar um pouquinho, quiser trocar uma ideia sobre o Lady Draw, sobre o Vidaroco, sobre o desafio do Málaga, tem aqui na descrição também meu Instagram, fique à vontade, adicione lá, manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia sobre trade. Curta nosso vídeo, se inscreva no Dia de Trading, tem muito conteúdo bacana. Espero te ver aí nos próximos jogos, perdão. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é um dado interessante, que eu demorei esses 11 jogos para conseguir dobrar a stake. Podem pensar que, 11 jogos para dobrar a stake? Sim, 11 jogos, mas com consistência, pouquinho a pouquinho, fico satisfeito que na média o resultado é positivo e que eu tenho agora um stake a mais disponível na minha banca para trabalhar. Eu acredito que com talvez mais 11 eu consiga novamente mais um stake, e se eu conseguir manter essa média, assim vai até o final da temporada, um resultado bastante satisfatório, mesmo porque não é sempre que, se você trabalhar 10, 11 jogos, você vai conseguir uma stake inteira de lucro. Só a consistência vai te trazer isso, beleza? Então, foque nos seus métodos e consiga também a sua consistência no trade. Valeu, galera!